Muito bom estar com você, eu agradeço a sua companhia. Aproveito para agradecer também o Centro Espírita JJ Rodrigues, que nos dá a oportunidade de estudar o Evangelho de Jesus sob a ótica da doutrina espírita. E hoje nós vamos falar sobre os aspectos positivos e negativos da palavra, porque nós sabemos que as palavras elas são capazes de transmitir para nós uma gama de sentimentos. Dos piores para os melhores, né? Assim, então nós vamos procurar abordar durante essa reflexão os sentimentos que estão por trás das palavras, o poder que elas possuem, assim, como a forma que nos colocamos altera totalmente o sentido das mesmas palavras. Por que eu escolhi o tema não posso ou posso? Como que as palavras são capazes de trazer para nós boas energias, nos ajudando então a melhorar esse campo vibracional no qual todos nós estamos inseridos. Como espíritas, nós conhecemos bem isso, a questão das vibrações. E como então essas palavras são capazes de nos ajudar a atingir os nossos objetivos, a trabalhar melhor as nossas dificuldades, a encontrar soluções, a ter mais força, né? Essa força que a gente tanto precisa. E através das palavras, nós nos colocamos, nós demonstramos o que somos, o que queremos, o que pensamos naquilo que acreditamos, não é assim? E Jesus, que é o nosso mestre, nosso guia, ele falava com menguice, com naturalidade. Ele tinha o poder de colocar nas suas palavras a fé que ele queria incutir em nós, né? Porque ele dizia tudo com muito vigor, porque ele acreditava naquilo que ele estava falando, ele colocava o seu amor, a sua alma em cada ensinamento, mas ele sabia que as palavras sem o exemplo não têm a força necessária, por isso ele exemplificou tudo aquilo que falou. E como nosso mestre, né, já que nós buscamos, lutamos para seguir os seus ensinamentos, é esse, que nós não só falemos, mas que a gente mostre, né, que a gente exemplifique aquilo no que acreditamos, porque senão as nossas palavras serão letra morta. É o tipo do ditado, né, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então que a gente fique atento a isso. E Hamed, através da psicografia de Francisco do Espírito Santo, no livro Renovando Atitudes, ele nos diz exatamente isso. As atitudes que acompanham os diálogos têm um poder de comunicação mais amplo, eloquente e determinante. Ele diz também que existe uma outra comunicação por trás dessa comunicação verbal, né, corriqueira, que é a comunicação não verbal, que se expressa através dos nossos gestos, nossa lágrima, sorriso, olhar, nós exprimimos ali realmente o que estamos sentindo. E ele ressalta que a forma carinhosa, o monólogo que as mães têm com os seus fetos, quando ainda na vida intrauterina, né, são responsáveis pela formação, assim, por características, né, da natureza mental, psicológica, emocional dessas crianças e desses adultos, né? Então mostrando aí a força dessas palavras junto à nossa estrutura, né, como ser humano. E ele coloca assim: compreendemos que a palavra tem uma importância inegável. Ela cria vínculos de natureza mental, emocional, psicológica, altera o intercâmbio psíquico-espiritual e atua na formação da nossa personalidade por meio da interação, palavras e atitudes. E existe um exemplo capaz de deixar isso mais claro. Conta-se que o menininho, ele esperou a mãe chegar do trabalho com a janta pronta. E quando ela chega, ele corre, né, com ela para a cozinha para mostrar o seu feito. E quando ela olha, ela vê aquele ovo todo queimado, a cozinha numa bagunça só. E ela vira para ele e fala: mas você é um inútil, olha a bagunça que você fez na cozinha, você queimou todos os ovos, você realmente é um inútil.
Vamos ver essa criança 20 anos depois transformada num homem e pensando: eu não tenho família, eu não tenho esposa, eu não tenho emprego, eu sou um fracassado. A minha mãe estava certa, eu sou inútil. No entanto, se a mãe tivesse um outro comportamento, usasse outras palavras, e ao ser recebida pelo filho, ela olhasse aquele prato e aquela cozinha e dissesse: nossa, meu filho, muito obrigada, você me deu um presente fazendo esse jantar. Só que veja, o ovo queimou, mas eu vou te ensinar como é que você tem que fazer. Olha, aquece primeiro a frigideira, quebra o ovo aqui e ensina aquela criança a fritar um ovo. E conclui, né, o ensinamento dizendo: meu filho, todas as vezes que você fizer algo errado, tente de novo até que você faça certo. Dali 20 anos, olhando essa criança transformada num homem, ele vai estar pensando: o meu projeto não deu certo. Não foi aceito por ninguém, realmente não foi algo bom. Mas como minha mãe dizia, tente de novo, tente fazer certo. Então vejam, é claro que não é uma vez que a gente vai ouvir isso que vai mudar a nossa postura, né, lá na frente ou durante a nossa vida. Mas essas palavras, elas são reforçadas pelas duas mães sempre na vida da criança, né? Então que a gente preste atenção. Outra coisa que eu falei no início é que como falamos modifica completamente o sentido das palavras. Veja aquela amiga que fez um novo corte de cabelo e chega pra gente e fala: o que você achou? E você fala assim: nossa, ficou diferente. Ou você diz assim: nossa, ficou diferente. Vocês percebem que a mesma palavra teve aprovação e reprovação, dependendo de como ela foi dita? Então esse é o poder oculto que está atrás, né, das palavras que proferimos e para o qual nós precisamos prestar atenção para não ferir nem ao outro e nem a nós. E no livro Pão Nosso, Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, nos diz assim: como sabemos, a palavra cria imagens vivas, portanto, devemos examinar sempre as nossas sugestões verbais, nossas palavras e intenções com que são ditas em nosso dia a dia. Trouxeram-no denúncias, más notícias, futilidades, relatório da vida alheia? Devemos verificar qual é a nossa reação, nos policiando de julgamentos e fofocas. E segundo o apóstolo Mateus, por nossas palavras seremos justificados, e por nossas palavras seremos condenados. E eu vou trazer para vocês um dado de uma pesquisa feita nos Estados Unidos por Anthony Robbins, que é considerado o maior perito de programação neurolinguística. Ele pesquisou palavras que descreviam emoções e descobriu que as palavras que descreviam emoções e sentimentos, né, negativos tinham muito mais frequência do que aquelas que exprimiam sentimentos positivos. E que a cada palavra, então, positiva que falamos, pronunciamos duas negativas. Seria o fato de refletirmos sobre isso, analisando como está sendo o nosso vocabulário. Estamos falando mais coisas ruins ou mais coisas boas? E também lá no início, né, da nossa reflexão, eu falei que nós íamos ver quais palavras nos trazem boas energias. E eu trouxe isso de um vídeo de Anete Guimarães, que é psicóloga, psicóloga, parapsicóloga e palestrante espírita há mais de 40 anos. Ela diz que como as palavras influenciam a nossa realidade, né, nós deveríamos prestar muita atenção, porque muitas delas vão nos trazer estagnação, medo, frustração, baixa autoestima. Então, por isso temos que estar atentos a esse poder que elas possuem. E eu vou destacar algumas das que ela usou. Por exemplo, ainda. Ela diz que ainda é uma palavra que tem muita força, é uma palavra positiva, que é muito difícil, melhor, né, você usá-la. Por exemplo, se você diz eu não tenho um carro, ponto. Se você diz eu não tenho um carro ainda, quer dizer que você acredita que você vai conseguir ter um carro lá na frente. Olha a positividade da palavra. A outra é a palavra difícil. Ela diz que nós não devemos pronunciá-la, porque ela já coloca um impedimento. Quando você diz esse trabalho é difícil, você já nem se dispõe a fazer o trabalho. Por outro lado, se você o troca por desafio,
é outra coisa. Você sabe que você vai estar sendo desafiada a fazer aquele trabalho. É um trabalho desafiador. Isso não quer dizer que ele não seja difícil, mas quer dizer que eu vou tentar. Eu estou sendo desafiada e todo o universo vai me ajudar a fazer aquilo acontecer. É uma química que acontece no nosso cérebro que vai nos ajudar na obtenção daquilo. A outra coisa, ela nos sugere mudar o tempo verbal do futuro do pretérito para o presente. Das palavras tipo gostaria, queria, poderia, porque ela diz que no futuro do pretérito nós estamos jogando o acontecimento, o desejo, o objetivo lá para frente, para o futuro. Quando você coloca no presente, eu quero, eu gosto, eu posso, também está sendo trazido para uma realidade concreta, atual. Então, nós estamos mandando para nós aquela mensagem, né? Eu posso fazer, eu quero fazer, não eu gostaria, mas eu gosto disso e eu vou conseguir. As palavras nunca e jamais, elas não deveriam ser ditas porque elas não são verdadeiras. Nós não sabemos o que vai acontecer lá no futuro. Nós mudamos, crescemos, aprendemos, pessoas vêm para nos ajudar, situações se alteram. Então, quem garante que eu jamais vou conseguir aprender isso, por exemplo? Ou que nunca eu vou ser uma boa pessoa? Quem garante? É claro que eu poderei ser. Ainda não sou, mas poderei ser. Então, mudar esse jamais, esse nunca, por quem sabe? Quem sabe eu serei. Ainda eu não posso, mas eu poderei. Né? A palavra não, ela diz que o cérebro não registra o não quando vem acompanhado de uma imagem e ela sugere um exercício que eu vou passar para vocês, né? Então ela diz assim: não pense num gatinho. Qual foi a primeira coisa que você pensou? Num gatinho. Por quê? Nós estamos visualizando justamente o negativo. Quando você diz eu não quero gritar como a minha mãe, como o meu chefe, como o meu marido, você está visualizando sua mãe, seu chefe, seu marido gritando. E isso você está introjetando. Então você não deve usar esse não quero. Você deve pensar assim: não, eu não quero ser um fracasso. Você deve pensar: eu quero ser vitorioso. Né? Olha a diferença, gente. Então, com isso, ela vem nos mostrar que nós devemos buscar a potencialidade, o melhor que existe nas palavras e usá-las para que a gente possa ser aí bem sucedido. E eu finalizo contando uma rápida historinha onde uma mulher, ela era assim, estudiosa das palavras, ela gostava de perceber o sentido que havia por trás dela. E ela percebia que havia palavras doces, perfumadas, como flor, né? Como maçã, palavras tristes, como a morte, a doença, a saudade, palavras alegres, como criança, né? Como diversão, lazer, palavras que tinham força, palavras que não. E ela descobre que câncer era uma palavra que denotava morte. Ela foi diagnosticada com câncer e quando o médico lhe diz isso, ela perde o chão, né? E aí ela nem ouve mais o que o médico está dizendo, vai para casa, se recolhe ao seu quarto e sintoniza com Jesus. Começa a fazer uma oração buscando a força, né? Buscando proteção ali naquele momento tão difícil. E aí ela sente a presença de Jesus, como se ele estivesse abrindo seus braços para recebê-la. E ela caminha na direção daquele abraço amoroso e se aconchega nos braços de Jesus, ali sentindo toda aquela energia amorosa que ele emana. E ela como que ouve no íntimo do seu ser a pergunta dele: filha, por que choras? Você que é amante das palavras, que as estuda, que as admira, esqueceu da palavra mais importante. E ela pergunta: qual, mestre? E ele diz: fé. Fé, a mola propulsora, que nos dá a coragem, a esperança, tudo o que necessitamos para enfrentar os nossos desafios. Você esqueceu dessa palavra. E ela recebe aquela energia amorosa de Jesus e toda aquela força que ela estava precisando. Então, meus amigos, nós falamos sobre palavras, sobre essa necessidade de observarmos como nós as estamos usando. E que a gente não esqueça dessa palavra fé que transmite esse sentimento maravilhoso, principalmente agora, no momento tão difícil que todos nós enfrentamos.
de morte, guerra, pandemia, né? E tantas coisas ruins que estão assolando o nosso mundo. Que nós saibamos nos cercar de boas energias através dessas palavras. É isso que eu desejo para todos vocês, para todos nós. Se você gostou, curta, comente. Se você acha que o que foi dito vai servir para alguém, compartilhe. Fique com o nosso agradecimento e fique com Deus.